Bom, eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu vi alguns outros vídeos e comentários sobre como passar o final de ano sozinho, sozinha e lidar com esse sentimento de solidão. Ontem foi dia 24, que geralmente as famílias comemoram a ceia, tem gente que comemora hoje com o almoço e família, né? O fato é que é um período muito difícil para muitas pessoas, porque traz inúmeras memórias que muitas vezes não são memórias boas. Na rede vizinha, né? Eu tenho um Instagram que eu vou deixar aqui na descrição. E eu tenho um vídeo que eu postei ontem, né? Se você vai passar o Natal com familiares, faça isso para evitar perguntas e comentários constrangedores. Porque de fato é isso que muitas vezes acontece. Você passa o ano inteiro sem ver o seu familiar. E aí quando se encontra, começa aquelas perguntas. E aí, vai casar quando? Vai ter filho quando? Tá trabalhando? E se você não está muito bem consigo mesmo, porque de fato a vida é uma montanha russa, gera uma angústia muito maior, né? E aí o que é que eu tenho percebido? Que tem muitas pessoas que estão preferindo passar tanto o Natal como o final de ano sozinhos. E isso não é ruim, né? Conforme a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão, né? Outras pesquisas mostram que a solidão já está matando mais do que a obesidade e o tabagismo. Então, esses dados são importantes para mostrar para a gente que virou a epidemia, né? A solidão. E muitas vezes o que a gente percebe nesse final de ano é que esse sentimento se intensifica mais, né? E aí eu vou mostrar de algumas estratégias que você, que vai passar o final de ano sozinho, como lidar com esse sentimento de desconexão, de solidão, você pode minimizar isso, né? Eu costumo dizer que quando você começa a conhecer a si mesmo, começa a conhecer seus limites, você passa por esses períodos de festas comemorativas, principalmente o Natal e o Réveillon, de uma maneira mais serena, de uma maneira mais tranquila. Porque não é a questão de você passar o final de ano acompanhada ou acompanhado. É como você vai estar com você mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho vários pacientes que todo ano passam com família. Mas eles relatam nas sessões que é o pior período para eles, né? Porque vieram de famílias disfuncionais, e isso é bem comum, né? A gente também tem que parar de romantizar o que é família, o que é pai, o que é mãe. Às vezes tem pessoas que têm famílias muito pequenas, de 3, 4 pessoas, e vivem em pau de guerra durante o ano. E quando chega no final do ano se reunir para fazer uma ceia, né, às vezes até beira um pouco a hipocrisia, né? Então eu tenho escutado muitos relatos de pacientes, principalmente nessas sessões, né, de dezembro, que muitos acabam marcando sessões extras para lidar, né, como lidar com familiares chatos, né, como lidar com perguntas constrangedoras, né? E outra coisa que eu também acho importante falar é o fato de que, se você já está com esse sentimento pulsando pela própria data, né, que instiga, evite as redes sociais. É uma das estratégias que eu aponto, né? Porque nas redes sociais a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Então você vai olhar aquele influencer que você segue passando com a família, aquele amigo, aquele colega passando com a família, felizes como se fosse a melhor família do mundo, a melhor período do mundo, né? E pode até ser que seja, mas aí como é que chega isso pra você? Então não olhe as redes sociais nesse Natal, nesse Réveillon, né? Ou então procure fazer outras coisas, como por exemplo ler um livro que você passou o ano inteiro olhando ali na prateleira e dizendo que ia ler e não pegava, vendo filmes, séries. Outra estratégia que eu aponto:
Se você vai passar o Natal, ou já passou o Natal sozinho ou sozinha, faça uma ceia para você mesmo, coloque aquela música que você gosta, aquela música alta astral, né? Porque mais do que passar sozinho, no sentido de não ter ninguém ali do lado, tem a ver com como você se sente. Porque muitas vezes as pessoas passam com o final de ano repleto de presenças, né? De pessoas ali, de 15, 20 pessoas. Mas internamente ela está se sentindo sozinha, né? Está se sentindo desconectado com o mundo. E esse ano não foi muito fácil, né? Seja por questões econômicas, seja por questões de saúde, seja porque muita gente perdeu o emprego, perdeu um ente querido, né? E nesse período de final de ano se potencializa mais todos esses sentimentos que foram acumulados durante o ano, né? Então, são dicas práticas que eu sugiro para você. Não que isso vai eliminar completamente o sentimento, mas vai fazer com que você passe de uma maneira menos sofrida esse período, né? Por exemplo, tem relatos de pacientes meus que dizem que gostariam de passar esse período dormindo e acordar só no ano, né? No próximo ano. Tem gente que diz que vai pegar plantões, né? Vai aumentar a sua carga horária nesse período para não ter que ou passar com familiares chatos ou passar sozinho, né? Prefere passar trabalhando. Então, cada um vai criar a sua estratégia, a sua maneira de passar por esse período. Mas uma coisa que é importante falar também é que se todo Natal, todo Réveillon que você passar e se sentir isso, eu acho que é importante você procurar ajuda. Talvez você está precisando, né? Conversar com alguém, com algum psicólogo, para você começar a entrar em contato com esses sentimentos. Porque um acúmulo de traumas, um acúmulo de situações que você passou durante a vida, a infância, a adolescência, elas não vão ser tratadas, não vão ser ressignificadas da noite para o dia. Então, pessoas que passaram, que têm famílias disfuncionais e que passaram Natal e Réveillon anos e anos de maneira muito angustiante, traumática, não vai ser em um que vai melhorar. Pelo contrário, nesses períodos é que surgem, né, os chamados gatilhos, as memórias dos outros natais e réveillons que a pessoa passou e que não foram bons. Pelo contrário, terminou em briga, terminou em quebra-quebra, de copo, enfim. Então, além dessas estratégias que eu falei, né, de não usar as redes sociais nesse período, criar sua própria ceia, criar seu próprio movimento, assistir um filme na Netflix, escutar músicas de alto astral que você gosta, é repensar como é que você quer passar o próximo ano, né? E para você ter vislumbre de coisas boas na sua vida para o próximo Natal ou Réveillon, você tem que começar já. Seja aquele livro que você faz tempo que não lê, seja aquele exercício físico que você fica só adiando, seja abrir um canal, seja começar um perfil novo, começar um projeto novo. Coisas que você deixou guardado na gaveta e que por muito tempo você fica protelando, né? Porque no final das contas eu costumo dizer que é a gente por a gente mesmo, né? Você é por você mesmo. Ninguém vai chegar, a gente como profissional, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, vai estar ali como um guia para lhe acompanhar no seu processo. Mas no final das contas, quem vai fazer algo é você, né? Então, se você não se sente fortalecido para se levantar, para começar um projeto novo, algo novo, comece com base, comece arrumando sua própria cama, seu próprio guarda-roupa, comece gravando um vídeo, comece escrevendo. A escrita ela é muito terapêutica também, né? Que eu gosto muito de falar do poder dos pequenos passos. Aquele grande projeto que você não consegue desenvolver, comece com uma página, comece com um pouco. Todo dia um pouco, aí você vai ver que no final do mês, no final do ano, vai se tornar grande, né?
Então eu desejo para você que vai passar esse Natal e esse Réveillon sozinhos, ou que você, mesmo passando com família, você não se dá bem com ela, que você passe de uma maneira tranquila, serena, e que no próximo Natal você consiga estar de outra maneira. Porque no final das contas é isso, né? Como você quer estar na sua vida. Existe a diferença entre solidão e solitude. Solidão, você pode estar cercado de pessoas, mas sentir só, porque tem a ver com a desconexão com outras pessoas, com o mundo, né? E a solitude tem a ver com você, independente se você está rodeado de pessoas, você está se sentindo bem internamente. Então, eu desejo para você que você cultive mais a sua solitude para esse ano de 2026. E caso você não consiga fazer isso sozinho, vou deixar meu link aqui. Entre em contato e marque uma sessão. Tchau!